Olá, hoje o Money Report recebe a Silene Stipp. Ela é empreendedora e acaba de lançar um site chamado Herforce, que vai desempenhar um trabalho bem interessante para promover a diversidade de gênero nas empresas. Silene, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a visita. Explica pra gente como é que funciona a Herforce. A Herforce, ela é a primeira plataforma de divulgação de vagas e avaliação de empresas voltada para mulheres no Brasil. Então, a gente, com esse propósito, a gente acaba atendendo tanto a mulher quanto a empresa no mercado de trabalho. Quando se fala avaliação, como é que funciona? A avaliação a usuária, a mulher, quando ela entra na plataforma, ela tem a possibilidade de avaliar um ambiente que ela já tenha trabalhado, seja uma empresa atual ou anterior. Ela pode visualizar comentários, ela pode visualizar outras avaliações já deixadas por outras mulheres. E no momento da avaliação dela, ela também consegue deixar uma mensagem privada para o RH da empresa. E aí ela também consegue visualizar vagas de trabalho e mandar o currículo para a gente conectá-la com empresas que valorizam a diversidade. Legal. Bom, o trabalho, a parte de avaliação, a mulher pode avaliar, por exemplo, se o ambiente é inclusivo, se é machista ou não, se sofreu algum assédio ou não, esse tipo de avaliação mesmo. Ela pode usar a plataforma para usar sua voz. Então, ela pode falar tanto no comentário, que é livre, ela pode falar sobre a sua percepção, como foi trabalhar ou como é trabalhar dentro da empresa, e aí ela fica livre para falar sobre, reportar, quem sabe falar para as outras mulheres, olha, essa empresa não foi legal comigo, aconteceu isso, isso e isso, ou tem casos, por exemplo, que as mulheres falam, olha, adoro essa empresa, fui contratada grávida, a diversidade de gênero aqui é um assunto muito importante, então depende muito do que ela tem passado dentro da empresa. Legal, eu até falei só do lado negativo, mas a mulher pode expressar o lado positivo da empresa se ela faz um bom trabalho. Exato, né? Tem muitas mulheres que fazem questão de avaliar a sua empresa e falar, nossa, eu amo trabalhar aqui, e fora a parte quantitativa, que também visa muito categorias e critérios específicos para as mulheres, como suporte familiar dentro da empresa, como é avaliado, como é trabalhado, apoio, desenvolvimento pessoal, flexibilidade de trabalho. Então, são critérios específicos para as mulheres que a gente olha para isso dentro da plataforma. Legal. E vocês estão criando também um selo chamado selo Herforce? Como é que funciona? Essa parte é voltada para a empresa, porque a gente entende que é importante também ajudar a empresa a trabalhar o seu ambiente de trabalho, porque muitas vezes a empresa ela nem sabe que ela tem um problema, ela não consegue ter essa informação, porque muitas vezes a pessoa, não só a mulher, mas a pessoa, ela não se sente à vontade para expor alguma coisa que já está incomodando dentro do ambiente de trabalho. Então, o que essa pessoa faz? Ela acaba procurando outra empresa que já oferece o que ela vem procurando e acaba saindo da empresa e a empresa não fica sabendo o real motivo. Então, isso é muito importante, da gente poder trabalhar com a empresa, o seu ambiente de trabalho. A gente oferece uma suíte de serviços, uma consultoria para trabalhar a transformação cultural voltada para a diversidade de gênero, e quando essa empresa ela passa por esse processo, ela recebe o selo digital Herforce para que ela possa mostrar em toda a sua comunicação que é uma empresa que valoriza e que exerce a diversidade de gênero. Legal. E de onde surgiu a ideia de você criar esse site? Das minhas próprias experiências no mercado de trabalho. Eu fiz uma transição de carreira, então eu terminei minha faculdade aos 33 anos de marketing, e quando eu ingressei no mercado num cargo de início, de base, né? Então a minha vida pessoal era sempre o foco nas entrevistas, e eu recebia perguntas absurdas e isso foi me incomodando, era sempre um padrão, era sempre mais importante. Eu tinha me preparado para esse momento de poder ingressar no mercado, de fazer vários cursos, de me preparar, falar 3 línguas, ter uma das melhores notas da sala para poder colocar isso em prática no mercado, mas aí na hora da entrevista era sempre a vida pessoal que era mais importante. O que os entrevistadores queriam saber?
Olha, tem perguntas, a que mais, assim, eu achei o cúmulo era se o meu marido deixava eu trabalhar fora, ou o que ele pensava, se ele apoiava o meu trabalho, no sentido sempre de permissão, ou querer saber muito do que ele fazia, e mais do meu marido do que de mim que estava sendo entrevistada para a vaga. Então, isso me incomodava bastante. O momento de ter filhos, se eu estava pensando em casar, quando eu gostaria de ter filhos. Então, era sempre essa atmosfera, assim, sabe? Então, eu achava muito invasivo, sabe? Você falou da entrevista, que acho que é a primeira etapa da carreira de uma mulher, como de um homem, numa empresa. Dentro da empresa, você notou atitudes machistas, de preconceito, vieses? Eu via bastante piadinhas, às vezes já estava tão intrínseco que a pessoa não percebia que estava fazendo um comentário machista, ou às vezes até o posicionamento do RH diante de algumas coisas, às vezes a falta de flexibilidade em marcar uma reunião, sendo que uma gestora tinha acabado de voltar da licença. Então, esse tipo de coisa eu vinha presenciando, assim, e assédio moral também eu presenciava bastante, então foram experiências que foram somando ao que eu já estava vendo, né, no mercado, nas minhas experiências, e acumulando com as das minhas colegas e das pessoas ao meu redor também, porque isso afeta, né, a gente precisa estar atento ao que acontece com o outro também. A gente passa a maior parte do tempo trabalhando, né, então se a gente, em algum momento, a gente acaba juntando a vida pessoal com a vida profissional, porque afeta todo mundo ao nosso redor. Você acha que esse problema, esse comportamento, ele é algo consciente ou é algo que a pessoa, o homem em geral, ele faz isso sem perceber que ele está sendo indelicado, está sendo machista? Existem alguns tipos de situações, né? A nossa cultura em si, ela é recente com a participação da mulher no mercado de trabalho, ela é recente com esse protagonismo todo de querer também as mesmas posições, o mesmo espaço, as mesmas oportunidades que antes eram apenas para os homens. Então, acho que isso veio crescendo depois da Segunda Guerra, por exemplo, porque as mulheres, a Primeira, a Segunda, depois das guerras do último século, que as mulheres precisaram entrar no mercado de trabalho por necessidade da economia. Eu até, desculpa te interromper, eu participei de um evento recente sobre um estudo da consultoria Bain Company, do LinkedIn, legal, avaliando como as empresas, os funcionários das empresas veem a diversidade. E eles entrevistaram uma CEO, não lembro o CEO de qual empresa era, acho que da Natura. Ela falou que empresas eram instituições feitas por homens e para homens. Isso de séculos atrás, que é um processo recente de ter que mudar isso. Exatamente. Então, esse processo vem trabalhando, a gente precisa desconstruir o que foi construído no passado, que era realmente isso. Muitos espaços, a maioria dos espaços, na verdade, a presença da mulher não era permitida. Então, aos poucos, a gente, com essa necessidade de mercado, a gente ocupou espaços que antes eram apenas de homens. E foi aí que a cultura começou a se modificar aos poucos também, né? Mas ainda assim, tem muito, essa cultura, ela é replicada, ela é recriada, ela é passada de geração para geração. E aí, esses vieses, esse acúmulo de experiências, desde a infância, que vai sendo passado tanto para homens quanto para mulheres, quando chega na fase adulta, acaba sendo replicado sem a pessoa muitas vezes não perceber. Então, foi natural para ela aprender aquilo desde criança, que era assim, que funcionava assim, que a mãe ficava na cozinha, que o pai saía para trabalhar o dia inteiro. E aí, quando chega na vida adulta, tem um pouco de dificuldade para se enquadrar no novo cenário, né? Como é que se muda isso? Esse cenário se muda com muito diálogo primeiro,
para a gente poder discutir, de poder entender que hoje as coisas mudam, graças a Deus, muita coisa precisa ser mudada, precisa ser trabalhada, e que não significa, ao ter igualdade entre homens e mulheres, não significa que alguém vai perder espaço. Não, muito pelo contrário, cada um tem seu espaço e cada um consegue trabalhar e ajudar um ao outro, sabe? É arroz e feijão ali, um precisa do outro, sabe? Ninguém tá brigando por holofote, por espaço, um vai complementar e vai enaltecer as qualidades do outro. Então é isso que a gente precisa trabalhar também, né? E trabalhar também até essa parte de cultura mesmo, se desconstruir um pouco, né? De passar, putz, eu nunca tinha pensado nisso. Que são chamados de viés inconscientes. São os viéses inconscientes, que são várias experiências que ficam guardadinhas lá no nosso inconsciente e que a gente manifesta em ações no dia a dia sem a gente perceber. Legal. E qual que é o efeito nas mulheres desse tipo de situação? Imagina uma mulher que chega aos 40, 50 anos, ela passou ao longo da carreira por várias pequenas situações de machismo, de preconceito, de indelicadeza. Qual que é o efeito acumulado disso? Esse é um efeito que afeta não só a parte psicológica da pessoa e da mulher, mas também na parte profissional, porque às vezes ela acaba saindo do emprego por causa do ambiente discriminatório, porque é um ambiente tóxico, ela não consegue, ela entende que ali ela não consegue crescer profissionalmente, porque existe um padrão machista, ou existe, às vezes a liderança é toda de homem, e às vezes por esse viés inconsciente eles acabam trazendo mais pessoas parecidas com eles, como é normal, o viés de afinidade, quando a gente se simpatiza muito mais com pessoas parecidas, então isso acaba fazendo vira um ciclo, sabe, então homens que já estão no poder trazem mais homens e aí se parecem e aí fica todo aquele aglomero de pessoas similares do mesmo perfil. Então isso a pessoa entende, a mulher entende que ali ela não consegue crescer, ela acaba sempre migrando, e a maternidade também é outro ponto que é bem pesado para o desenvolvimento profissional, infelizmente. Isso acaba minando a confiança da mulher enquanto profissional, né? Até esse estudo da BEM, eu lembro que ele mostra que no começo da carreira as mulheres têm um nível de confiança em relação a crescimento, a valorização alto. À medida que o tempo passa, esse nível de confiança vai caindo. Exato, é pela exposição a esses vieses, ela se prepara muito mais, ela já começa no mercado já sabendo o que ela vai encontrar. Ela vai encontrar uma certa dificuldade, alguns desafios para poder se equiparar, em questão de oportunidade, não de conhecimento. Então ela já começa a se preparar antes, ela estuda mais, existem algumas pesquisas que comprovam que elas estudam por mais tempo, elas trabalham mais horas e elas se envolvem muito mais com o trabalho porque elas sabem que elas precisam dessa vantagem para poder chegar mais ou menos perto das mesmas oportunidades. Tá vendo uma melhora? Sim. Eu consigo enxergar muito da parte das empresas esse entendimento que a diversidade ela traz não só benefícios para o ambiente de trabalho, para as próprias pessoas, mas também retorno financeiro para a empresa, traz mais inovação, vários outros benefícios. Mais lucro. Mais lucro, com certeza. Retorno financeiro, existe uma pesquisa da McKinsey, por exemplo, que mostra que 15% de retorno é previsto para as empresas que têm um quadro com maior equilíbrio de diversidade. Então isso já diz muita coisa, né? E o que precisa melhorar ainda? Quais são os pontos a serem atacados pelo RH das empresas e pela liderança? Eu acho que precisa melhorar a própria cultura e precisa vir muito de cima. Então, a gente sabe que a liderança ela é composta, na sua maioria, por homens. Então, esses homens também precisam entrar nesse contexto de diversidade, de apoiar dentro da empresa, para que a empresa ela possa criar suas ferramentas e modificar o seu ambiente de trabalho. Então, é um trabalho em conjunto, não adianta vir de baixo, tem que vir de cima, alinhado com o RH. Legal. Silane, muito obrigado. Muito obrigada a você.